Às 8h30, no dia 1º de setembro, à luz de um lampião, nas esquinas das ruas José Paulino e Cônego Martins, no bairro do Bom Retiro, o grupo de operários formado por Anselmo Corrêa, Antônio Pereira, Carlos Silva, Joaquim Ambrósio e Rafael Perrone fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista. Com mais 8 rapazes, foi formada a reunião dos primeiros integrantes e sócio-fundadores do Timão, que teve seu nome inspirado na equipe inglesa Corinthians Casuals Football Club, que fazia excursões pelos Brasil. O presidente escolhido por eles foi o alfaiate Miguel Bataglia, que já no primeiro momento afirmou: "O Corinthians vai ser o time do povo e o povo é quem vai fazer o time." Em um terreno alugado na rua José Paulino foi aplainado, virou campo e foi lá que já no dia 14 de setembro o primeiro treino foi realizado diante de uma plateia entusiasmada que garantiu: "Este veio para ficar." O primeiro jogo do Timão, fora da cidade de São Paulo, foi na manhã de 17 de setembro, vitória sobre a Ponte Preta de Campinas por 1-0 em 1911. Os primeiros registros de jogos na várzea, cujos resultados não foram encontrados por causa da data e até mesmo de registros serão acabando sumindo do clube. Acabou que os adversários foram Paulista, Concórdia, Botafogo, Minas Gerais, Maranhão e Vila Mariana. Isso foi tudo registrado em 1912. Já em 1913, pela primeira vez o Corinthians participou do campeonato da Liga Paulista de Futebol e o Alvinegro terminou em quarto lugar entre 5 equipes. O primeiro título do Esporte Clube Corinthians Paulista, com 10 vitórias e 10 jogos disputados, o Timão marcou 37 gols e venceu a última partida por 3-0 contra o Lusitano no Parque Antártica, vencendo o Paulistão. O atacante Neco foi artilheiro do torneio com 12 gols e o Alvinegro conquistou o Campeonato Paulista com uma rodada da antecedência. No dia 8 de novembro, a equipe derrotou o Campos Eliesos por 4-0 e sagrou-se campeã com a seguinte escalação: Aristides no gol, Fulvio na zaga, junto com Casemiro Gonzalez, laterais Polis e Bianco, meio-campistas com César Nunes, Américo Pérez e atacantes Amilcar, Aparico e Neco. Já em 1915, o Alvinegro deixou a Liga Paulista de Futebol por conta de uma vaga desejada no campeonato da Associação Paulista de Esportes Atléticos, onde jogavam os grandes times da época, porém ficou de fora das duas competições. Em 1916, de volta ao campeonato da Liga Paulista de Futebol, o Timão foi novamente campeão com 100% de aproveitamento, 9 vitórias em 9 jogos, e Aparício foi o artilheiro do torneio com 7 gols. Em 1917, o Corinthians disputou pela primeira vez o Campeonato Paulista ao lado de seus maiores rivais na época. Terminou em quarto lugar, atrás do Paulistano, que foi o campeão, do Palestra Itália, o vice, e do Santos, o terceiro. Já em 1918, em suas horas de folga, os jogadores alvinegros construíram o gramado do primeiro estádio oficial corintiano, nomeado como Ponte Grande. A casa do Timão ficava onde hoje é a Ponte das Bandeiras na Marginal Tietê. Lá em 1919, campeão do primeiro torneio início da história do futebol de São Paulo. No mesmo ano, o Alvinegro conquistou a primeira vitória sobre o Palestra Itália em jogos de campeonato. No Parque Antártica, o ponta-direita Américo marcou o gol que definiu o resultado da partida por 1-0. Em 1920, o Corinthians foi bicampeão do torneio, com 24 gols. Neco foi novamente artilheiro do Campeonato Paulista, e o ataque alvinegro atingiu a marca de 75 gols em 17 jogos. Em 1921, no Natal, o Timão precisava vencer o Palestra para ser campeão. O adversário, porém, levou a melhor e tirou o título do clube alvinegro. O Corinthians foi campeão paulista no ano do centenário da independência do Brasil, em 1922. O jogo foi disputado em fevereiro do ano seguinte, que terminou em 2-0 sobre o Paulistano no campo da Floresta. Pela primeira vez o clube foi bicampeão paulista, líder do torneio inicial. O time começou o segundo com 6 pontos de vantagem e só precisaria vencer 3 dos 7 jogos restantes para levar o seu caneco em 1923. Em 1924, mantendo a hegemonia no estadual, o Timão conquistou o primeiro tricampeonato paulista. A Revolução Tenentista
fez o torneio ser interrompido, mas na volta o título foi garantido com uma vitória sobre o Paulistano por 1-0. Em 1925, o Timão quase chegou ao tetra. O Paulistano se retirou do campeonato, mas os resultados de seus jogos não foram descontados. Caso tivesse sido, o clube terminaria na frente do campeão São Bento. Em 1928, no dia 22 de julho, o Parque São Jorge foi reinaugurado no empate em 2-2 contra o América do Rio de Janeiro, com a ilustre defesa formada por Tuffi, Grané e Del Débio. O clube voltou a conquistar o Paulista no final do ano. Já em 1929, o Alvinegro foi bicampeão do Campeonato Paulista novamente e dessa vez com 100% de aproveitamento. No mesmo ano, a equipe venceu sua primeira partida internacional. Na ocasião, venceu o Barracas da Argentina por 3-1 no Parque São Jorge. Aparício, Rato e Rodrigues marcaram os gols da virada. No dia seguinte, o jornalista Tomás Mazzoni, do Impresso à Gazeta, relatou a partida destacando a fibra de mosqueteiro demonstrada pelos jogadores. Nesse mesmo ano, a Gazeta criou diversos mascotes ao time e, consequentemente, atribuiu o mosqueteiro ao Timão. Devido ao ótimo desempenho do clube, 4 titulares da equipe tricampeã foram vendidos para a Lazio da Itália. Sem Del Débio, Filó, Rato e De Maria, o Alvinegro ficou enfraquecido e não passou do 6º lugar no Paulista em 1931. Em 1933, o Timão contratou seu primeiro técnico de futebol remunerado, o uruguaio Pedro Matsulo. A campanha no Paulista foi novamente o 4º lugar. Invicto. Em 1936, durante o ano inteiro, o Corinthians não perdeu nenhum jogo. Foram 28 vitórias e 3 empates, incluindo as partidas amistosas. O Timão venceu o primeiro turno do Paulista, mas perdeu a final para o Palestra, campeão do retorno já em 37. Em 1939, o Corinthians consegue pela terceira vez o tricampeonato estadual. Até hoje, nenhum clube venceu mais de 3 vezes seguidas o Campeonato Paulista. Em 1944, naquele ano, o Timão contratou o zagueiro Domingos da Guia e venceu o torneio início e ficou em 3º lugar no Paulista. Com 20 gols em 7 jogos, o Timão conquistou o primeiro torneio Rio-São Paulo da sua história em 1950. O último jogo terminou no empate em 1-1 com o Botafogo no Pacaembu. A escalação do duelo foi Bino, Newton e Belfort, e Dário, Toguinha e Hélio, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Nelson e Noronha. No ano seguinte, em 1951, após 10 anos, o Alvinegro foi campeão paulista novamente. O ataque, formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, fez 103 gols em apenas 30 jogos. No mesmo ano, o Corinthians disputou sua primeira partida fora do Brasil, e no torneio internacional de Montevidéu, o clube derrotou o combinado uruguaio por 4-1 no estádio de Montevidéu. Em 1960, o Timão contratou Almir, o Pelé branco da época, pela quantia recorde de 8 milhões de cruzeiros, mas a equipe não foi bem no Paulista e ficou somente com o 3º lugar. Em 1965, com Rivelino na equipe, o Timão venceu o torneio Pentagonal do Recife e, além disso, tornou-se o primeiro clube a vestir a camisa da seleção no exterior, mas saiu derrotado pelo Arsenal 2-0 em Londres. Em 1970, naquele ano, o Corinthians contava com 3 jogadores da seleção brasileira, o goleiro Ado, o meia Rivelino e o lateral Zé Maria, e foi em 70 que o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. Em 1983, fez um ano discreto, com o técnico Linha Dura e os Trush. O time do Parque São Jorge teve uma campanha muito ruim, no Paulista, onde ficou em 4º lugar, e no Brasileirão em 12º. Em 1976, calcula-se que cerca de 80 mil corintianos tenham viajado até o Rio de Janeiro para assistir ao jogo em que o Corinthians empatou com o Fluminense por 1-1, ganhando os pênaltis por 4-1 e classificou-se para a decisão do Campeonato Brasileiro de 76 contra o Internacional. É até hoje um dos maiores deslocamentos pacíficos no mundo, considerado o fato na época chamado de invasão corintiana. Depois de 22 anos, em 77, o Corinthians era novamente campeão paulista. Isso marcou o fim de jejum. A final do Campeonato Paulista, na vitória por 1-0 sobre a Ponte Preta, realizada no Morumbi, dia 13 de outubro, teve o gol marcado por Basílio na final do campeonato.
4 dias antes, o estádio registrou seu maior público, que foi de 146.072 pessoas. Acompanharam um dos jogos da final entre as equipes, e o Timão terminou a competição com 72 gols marcados em 48 partidas. Em 1982, embalado pelas ideais da democracia corintiana, o Timão foi campeão paulista naquele ano. O movimento visava a maior participação dos jogadores e demais empregados do clube nas decisões do departamento de futebol. Isso durou até 85 e contou com um grupo de jogadores talentosos e únicos como Sócrates, Casagrande, Zenon, Birubiru, Zé Maria e Vladimir. Depois de 30 anos, a equipe do Parque São Jorge foi bicampeã paulista novamente. Assim como no ano anterior, o clube venceu o São Paulo 1-0 no primeiro jogo e 1-1 no segundo. Isso aconteceu em 1973 e ainda nesse ano, o Corinthians aplicou a maior goleada de todos os tempos no Campeonato Brasileiro, 10-1 em Tiradentes de Piauí. No ano do centenário da abolição da escravatura, em 1988, Viola marcou na prorrogação, garantiu a vitória alvinegra sobre o Guarani por 1-0 e o 20º título paulista do clube foi garantido. Em um ano espetacular, em 95, o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo de Juniores, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. E nesse último, o alvinegro venceu 8 das 10 partidas disputadas. Os jogos da final foram disputados contra o Grêmio, tanto no Pacaembu quanto no Olímpico. Vitórias corintianas 2-1 em casa e 1-0 em Porto Alegre. O Corinthians levou mais um paulista em 1999. Como havia acontecido no ano anterior, o alvinegro dominou o Nacional de ponta a ponta em 99. E em 2000, o primeiro título mundial de clubes reconhecido pela FIFA veio com uma vitória nos pênaltis contra o Vasco depois do empate sem gols no tempo normal. A escalação da final foi Dida, Índio, Adilson, Fábio Luciano e Kleber, Rincon, Vampeta, Ricardinho e Marcelinho, Edilson e Luizão. O alvinegro fez 6 gols em 4 jogos disputados. O segundo tento de Edilson no empate em 2-2 contra o Real Madrid é considerado um dos mais marcantes da história corintiana. O Coringão faturou mais uma vez o título do Campeonato Paulista em 2001, porém a cena que vai ficar marcada para sempre na memória da Fiel é o gol do Ricardinho contra o Santos na semifinal. Nos últimos segundos do jogo decisivo, o Meia fez 2-1 para o Alvinegro e sagrou a equipe campeã. Apesar de não ter levado nenhum título em 2010, o ano foi de muita festa para a fiel torcida por conta do centenário corintiano, comemorado sempre no dia 1º de setembro. Mais de 100 mil loucos de bando lotaram o Anhangabaú para as comemorações de aniversário do Timão. Pela primeira vez na história, o Corinthians foi campeão da Libertadores em 2012, e para ser perfeito, de forma invicta, foram 22 gols marcados e apenas 4 sofridos em 8 vitórias e 6 empates. O atacante Emerson marcou os gols da vitória por 2-0 contra o Boca Juniors na Argentina e no jogo de volta da grande final. A escalação da partida foi Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex, Jorge Henrique e Emerson Sheik. Gol de cabeça de Paulinho contra o Vasco, que levou o Corinthians às semifinais da Libertadores e é considerado por muitos os mais marcantes da história do clube. O narrador, Thiago Pereira, ficou com a prata nos 400 de medley. E em dezembro, o bando de loucos invadiu o Japão e viu o Corinthians conquistar o Mundial de Clubes pela segunda vez. Guerreiro marcou de cabeça e garantiu o título contra o Chelsea no ano que se tornou inesquecível para a fiel torcida. Em 2014, foi comandado pelo técnico Mano Menezes. O Corinthians embalou na segunda metade da temporada e terminou o Brasileirão daquele ano em quarto lugar, garantindo a classificação para a Libertadores. E no dia 19 de maio, em partida entre Corinthians e Figueirense pelo Campeonato Brasileiro, aconteceu a inauguração da tão amada Arena Corinthians, casa da Fiel desde então. E em 2015, com a volta do técnico do Tite, o Corinthians conquistou o 6º título brasileiro em sua história, com 81 pontos disputados. O Timão teve a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, com 20 clubes.
Em 2017 foi a primeira temporada de Fábio Carille como treinador corintiano. O Timão conquistou o 28º título paulista e o 7º Brasileirão de sua história. Apontado como uma das equipes mais frágeis entre os grandes inícios da temporada, foi considerada a quarta força do estado. O Timão conseguiu superar todas as expectativas e vencer o torneio estadual após eliminar o São Paulo nas semifinais e bater a Ponte Preta na decisão. Em 2018, o Corinthians voltou a conquistar o bicampeonato paulista após 35 anos e na final o Timão bateu o arquirrival Palmeiras em plenos Allianz Parque. Já em 2019, o Timão voltou a ser tricampeão paulista após 80 anos. O último tri havia sido em 37, 38 e 39. Na decisão, o Alvinegro venceu São Paulo na Arena Corinthians e levantou seu 30º campeonato estadual. Já agora em 2020, o Corinthians perdeu a final do Campeonato Paulista recentemente para a equipe do Palmeiras. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É isso. Valeu, falando nós. Esse é Corinthians.